Irmãos, irmãs, estamos no quinto domingo da Quaresma. É nos domingos o último desse tempo. Apenas para a gente não ter dúvida, a Quaresma começou na quarta de cinzas e terminará na quinta-feira santa, antes do pôr do sol. Então, da quarta de cinzas até a quinta-feira santa é o tempo da Quaresma. Mas o próximo domingo não é tido como um domingo da Quaresma, mas o domingo da paixão e de ramos e da paixão do Senhor. Podíamos dar como título a este quinto domingo da Quaresma: o amor de Deus é maior que os nossos maiores pecados. O amor de Deus é maior que os nossos maiores pecados. A Quaresma é um tempo de penitência, de conversão, é uma oportunidade da graça divina para que a gente seja salvo. Lembremos-nos de que Deus não quer a morte do pecador, mas que este se converta e viva. Tanto assim, que Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Desde a quarta de cinzas, no deserto quaresmal com Jesus, nós somos alimentados pela palavra, somos guiados pelo Espírito Santo, nós ansiamos pela vida nova batismal que um dia já recebemos quando fomos mergulhados nas águas. E o batismo, essa vida nova, é fruto do evento pascal, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. A liturgia vai aos poucos nos revelando o rosto e o coração de Deus. Toda vez que a gente escuta a palavra, medita a palavra, cada domingo que a gente vem e se reúne como igreja, Deus se revela. Ele se dá a conhecer. Conhecê-lo significa tantas vezes superar as ideias e as imagens que nós fizemos dele. Muita gente não consegue fazer uma boa experiência de Deus porque fica aprisionado à imagem que criou de Deus e não aceita que Deus seja como de fato Ele é. Um exemplo hoje bíblico é este no Evangelho. Os fariseus e os doutores da lei tinham uma ideia do Messias, uma ideia do Salvador, e não conseguiam acolher aquele que veio, o Jesus, filho de Maria, de José, aquele que caminhou ali pelas terras da Palestina. Eles estavam aprisionados a uma ideia de Deus. E às vezes, repito, a gente também fica aprisionado a ideias, imagens que fizemos do Senhor. Hoje, se prestamos atenção, tem uma ideia que se repete, uma expressão que se repete. Podíamos falar do novo de Deus, deixar o passado para trás e lançar-se com confiança para frente. Buscar o novo, a novidade do amor de Deus no mundo, sobretudo em nós, para que nós hajamos reforçando essa presença de Deus em nós e essa presença de Deus também no mundo. É certo que existem muitas violências, é certo que existem muitas maldades, é certo que o pecado está no mundo, é certo um bocado de desajuste, mas é certo que o amor de Deus está presente no mundo também. E nós, abertos a essa realidade, somos chamados a testemunhá-la todos os dias. Bom, assim, nós não ficaremos aprisionados às ideias mundanas que fazem a engrenagem do mundo funcionar. E qual é essa engrenagem do mundo, senão de uma frieza legalista? Um legalismo terrível. Entre a lei e a pessoa, escolhe-se a lei e não a pessoa. Não considera-se a pessoa. Um dos exemplos está hoje no Evangelho. Daqui a pouco voltaremos a ele. E o que gera essa frieza legalista, senão a perseguição, a violência, a condenação, a morte? São Paulo mesmo chegou a afirmar isso, que a letra da lei mata, o Espírito é que dá vida. Uma lei sem Espírito é uma lei que mata, que deve ser desobedecida. Podíamos aqui, atenção,
Podíamos aqui pensar o seguinte: se a gente de fato amasse, em tudo a gente amasse, sem nenhum tipo de preconceitos e nem limites, não esse amorzinho que de vez em quando a gente diz que tem, que faz o bem para alguém esperando que esse alguém nos devolva, mas um amor sem medidas, um amor amor sincero, justo, que lei que a gente precisaria recorrer? A qual lei a gente precisaria recorrer? Se todos se tratassem com sincero e verdadeiro amor. Aquele que sabe esperar quando tem que esperar, que sabe agir quando tem que agir, que socorre quem precisa e não quem poderá lhe dar alguma coisa em troca. Um amor sincero. Não sei se vocês acompanharam, mas uma cena desses dias, não sei exatamente se de ontem, anteontem, tresontonte, né? Mas um deputado aqui do estado de São Paulo, defendendo um certo projeto na ALESP, né, na Assembleia Legislativa do Estado, um rapaz, 25 anos, ele falava contra os transgêneros, sobretudo do uso do banheiro. E aqui, por favor, nós não vamos entrar na questão, se pode, não pode, não é essa a ideia, certo? Não é isso. Mas aí o moço disse assim que se a mãe dele ou a irmã dele estivesse no banheiro e entrasse, né, um homem, mulher, mulher, homem, ou um homem que se reconhece mulher, uma mulher que está no corpo do homem, ele tiraria na butinada, foi isso que ele falou, tiraria na butinada, né, bateria e tal. Detalhe, no outro dia, porque teve uma repercussão, né, no outro dia, a deputada do partido dele sobe à tribuna da Assembleia Legislativa para dizer que esse moço é homossexual. Mas ela não foi denunciá-lo. Ela foi só dizer que ele tinha uma condição, que por isso ele não merecia ser penalizado pelo que ele disse. Vejam, o que eu queria dizer aqui? Que preconceito todo mundo tem, e às vezes tem com a própria estirpe, digamos assim. Ninguém está isento, não é categoria de um ou outro. Mas o pior é uma hipocrisia, um farisaísmo de quem esconde o espelho para não se enxergar e ataca o que vê no outro. Se todos se amassem verdadeiramente, sem limites, sem receios, a gente não precisaria ficar recorrendo a leis, criando leis, perseguindo outros, enfim. Viveríamos em paz. E é tudo isso que a gente quer. Mas o duro é que mesmo querendo, por vezes, a gente anda sempre com os bolsos cheios de pedras para atirar nos outros, quando aquilo que eu vejo no outro me parece uma ocasião boa de dizer que ele não presta. Irmãos, ninguém nos revestiu do papel de juízes. É claro que a gente acredita nas coisas, é claro que a gente quer uma vida correta e com valores, é claro que eu entendo que isso para mim é o correto e acredito que para os outros também é o correto, mas se alguém vive diferente, eu não fui revestido com o poder de juízo sobre o outro. E é aqui que a gente, mesmo os cristãos, nos equivocamos muitas vezes. Muitas vezes. Ao invés de sermos uma comunidade acolhedora, por vezes somos uma comunidade assustadora. Quando aquele que vem ferido ao nosso encontro, a gente o espanta. Me lembrei de uma situação da minha vida, nem cabe direito, mas vamos partilhá-la, né? Quando eu era criança, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, eu tomei um coice na testa. Eu tenho aqui quase uma boca de criança feliz, né? Mas não morri, né? Mas criança lá com meu avô ajudando a tanger os animais, e um potranquinho achou minha testa no caminho e quase me matou. Aí meu avô disse assim, vai lá para sua mãe estancar o sangue, né? Aí saiu eu lá de onde estava, esguichando o sanguinho, rumo à minha casa. A hora que minha mãe me vê na janela daquele jeito, com meu irmãozinho no colo, ela desmaia. Aí volto eu lá onde estava o vô, para ele buscar outra pessoa para depois resolver a parada, né? Mas era só essa lembrança rápida, né? De que ela se assustou comigo. Às vezes a gente se assusta com o outro e não consegue ajudar o outro, né? Mas o exemplo aqui ele é meio bobo, né? Era mais para falar de mim do que a aplicação. Bom, a mulher, personagem do Evangelho de hoje,
experimenta a misericórdia divina por meio de Jesus, e assim ela pode esquecer, ela pode deixar para trás o seu passado de erros e pecados, pode seguir em frente com confiança para uma vida nova. Ela foi resgatada pela misericórdia. Santo Agostinho tem uma expressão muito bonita. Vejam, recordando rapidamente o final da cena do Evangelho. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus e doutores o que devia fazer com aquela mulher que foi flagrada em adultério, a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejá-la. E então o que fazer? Jesus disse assim: olha, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E ele voltou a escrever no chão, quase que a sugerir que eles ficam mais vendo o que está escrito, a letra da lei, do que a pessoa que está ali precisando de afeto, precisando de acolhida. E naquele último momento, Jesus se levanta e pergunta à mulher: mulher, ninguém condenou você? E ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz a ela: então, eu também não condeno você, pode ir, siga em frente, não olhe para trás, vida nova. Ok. O que Santo Agostinho diz de expressão bonita é a hora que está Jesus e aquela mulher. Ele diz que ali restaram somente a misericórdia na pessoa de Jesus e a miséria na pessoa daquela mulher. E nesse encontro da misericórdia com a miséria, venceu a misericórdia. Nós também somos miseráveis, que podemos e devemos nos encontrar com a misericórdia. Esse amor de Deus que se dobra sobre a nossa condição frágil, falha, imperfeita e inconstante. Podíamos dar uma rápida olhada nas leituras para ver como que essa ideia se repete, né? Isaías, na primeira leitura, no capítulo 43, diz assim: olha, não relembreis as coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas que já estão surgindo. Eu que abri o mar, eu abrirei uma estrada no deserto. Eu farei correr rios de água na terra seca. Eu farei brotar água no deserto, rios na terra seca, para dar de beber a meu povo. E esse povo vai cantar o meu louvor. Não fiqueis relembrando as coisas passadas. Para frente, sempre. Tem gente que só não está feliz hoje, 7 de abril de 2019, porque no dia 34, faz de conta, né? Dia 34 do mês de abril, não existe 34, dia 34 do mês de abril do ano 1015, aconteceu qualquer coisa e ela não consegue olhar hoje, só olha para aquele dia fatídico. Vive de olhar para trás. E aí a vida não anda, não deslancha. E nem estou falando de mulher ou marido que foi traído, que aí o trem é mais feio. Que fica ali, mas numa oportunidade qualquer derruba o armário inteiro no outro. As lembranças passadas, vive daquele passado, vive daquela dor, vive arrastando fardo, quando poderia estar razoavelmente olhando para frente, indo em paz, vivendo a sorte de cada dia. O São Paulo, na segunda leitura aos Filipenses, diz que a nossa força é o Senhor, que esquecendo o que fica para trás, ele se lança com confiança para o que está na frente, que ele corre direto para a meta, para o rumo ao prêmio que do alto Deus o chama a receber em Cristo Jesus. E diante dessa novidade que é Cristo Jesus, ele considera a lei e todas as outras coisas lixo. Lixo. Nada. Engano. Atrapalho. Será que a gente vai ter coragem um dia de reconhecer na vida da gente aquilo que é lixo, atrapalho e deixar para trás? Porque enxergar, eu acho que de vez em quando a gente enxerga. Nos falta quase sempre coragem para agir, para dar o passo, para avançar. E é preciso, e a palavra hoje nos diz que além de preciso, é possível que isso aconteça. E por fim, essa mesma ideia do Evangelho, como já citei, a mulher
ouviu de Jesus: eu também não te condeno. Não olha para trás, segue a sua vida, vá livre, não peque mais, ame, viva, seja feliz. O encontro da miséria com a misericórdia faz grandes transformações na vida da gente. Todo aquele que experimenta verdadeiramente a alegria do perdão, reconhecendo-se filho de Deus na sociedade, na família, na paróquia, pode ver como São Paulo que tudo mais é lixo, é perda, é engano. Irmãos, irmãs, prostremo-nos aos pés de Jesus para obtermos o seu perdão, para vivermos no seu incessante louvor. Nós somos feitos para adorar a Deus. E aqueles que adoram a Deus, louvam o Senhor, têm os seus corações livres. Não podemos condenar, diz o Evangelho, não podemos condenar, e devemos agir sempre com misericórdia. Em Jesus, Deus dá um novo colorido às leis e às normas. O amor é a grande lei. A justiça de Deus é amor, a justiça de Deus é misericórdia, a justiça de Deus é perdão. Nós devemos estar unidos a Ele para também alcançarmos essa vida nova. Já caçando o rumo do brejo aqui da conversa, uma breve oração, uma espécie de poesia, podíamos dizer assim: ajuda-me, Senhor, a olhar como Tu, para que frente à mentira reine a verdade, para que frente à condenação brilhe a Tua misericórdia, para que frente ao escárnio prevaleça o entendimento, para que frente à humilhação desponte a bondade. O desafio do cristão será ser sempre e o máximo possível verdadeiro, misericordioso, aquele que faz não confusão, mas acolhimento, entendimento, aquele que age com bondade. E termino lembrando um pensamento que o Papa Francisco recordou faz alguns anos. Atenção. Disse o Papa, não há, já disse aqui algumas vezes também, né? Disse o Papa, não há santo sem passado. Não há santo sem passado. Se a gente vai estudar a vida de um santo, vai perceber na sua história trevas, pecado, recusas, quedas, fragilidades. Não existe santo sem passado. E atenção, não existe pecador sem futuro. A gente pode hoje se levantar daqui para uma vida nova. Se levantar daqui hoje decidido a não pecar mais, a não olhar para trás, a não ter pedras nas mãos, a ir livre para frente. Porque não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Olhemos, portanto, irmãos e irmãs, com confiança para frente. Lá nos espera o Senhor, que conosco já está aqui e agora, e Ele caminha conosco. O título dessa conversa do Padre é o resumo de tudo. O amor de Deus é maior que os nossos maiores pecados. O amor de Deus é maior que os nossos maiores pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.